Em nosso vídeo anterior, falamos sobre complexo, que é um grupo de ideias com carga emocional em torno de um núcleo, de um único tema. Então, quando no teste de associação de palavras de Jung, a palavra mãe, por exemplo, surgia e havia um bloqueio na fala do paciente, surgia então esse complexo. Agora, segundo Jung, todos os complexos têm um componente arquetípico. No caso do complexo materno da pessoa, esse também traz o arquétipo mãe em seu núcleo, do inconsciente coletivo, que é comum a toda experiência de mãe de toda a história da humanidade. É impossível separar a concepção de Jung do arquétipo de sua teoria do inconsciente coletivo. Um depende do outro por coerência teórica. Nem poderia o inconsciente coletivo ser coletivo, conforme Jung usa o termo, sem os arquétipos. Por isso, os conceitos são tratados como duas partes de uma única teoria. O termo arquétipo não foi criado por Jung, e Jung indica sua origem nos escritos patrísticos, com uma perífrase explicativa do Eidos de Platão. A única contribuição de Jung foi usar a ideia de arquétipo no sentido psicológico, com referência às pessoas contemporâneas. Os arquétipos eram para ele formas típicas de apreensão, isto é, padrões de percepção e compreensão psíquicas comuns a todos os seres humanos, como membros da raça humana. Jung chegou a postular a existência desses modos comuns de apreensão por meio da observação empírica. Seu vasto conhecimento de mitologia, material antropológico, sistemas religiosos e arte antiga lhe permitiu ver que os símbolos e figuras que aparecem continuamente em muitos sonhos de seus pacientes eram idênticos aos símbolos e figuras que tinham aparecido e reaparecido durante milhares de anos em mitos e religiões de todo o mundo. Além disso, Jung foi muitas vezes incapaz de remontar o aparecimento de tais símbolos nos sonhos de seus pacientes às experiências das vidas individuais dos pacientes. Por isso, Jung ampliou e aprofundou o conceito de Freud do inconsciente. Em vez de ser simplesmente o repositório de recordações pessoais reprimidas ou de experiências esquecidas, o inconsciente, assim parecia a Jung, consistia em duas partes de camadas. A primeira camada, que ele chamou de inconsciente pessoal, era basicamente idêntica à concepção freudiana do inconsciente. Nesta camada do inconsciente estava o repositório de tudo que o indivíduo havia vivenciado, pensado, sentido ou conhecido, mas que não estava conservado na consciência ativa, seja por repressão defensiva, seja por simples esquecimento. Contudo, ao usar sua teoria dos arquétipos para justificar as similaridades do funcionamento e no imaginário psíquico através dos tempos em culturas altamente diferentes, Jung concebeu uma segunda camada do inconsciente, que ele chamou de inconsciente coletivo. Essa camada do inconsciente era a que continha aqueles padrões da percepção psíquica comuns a toda a humanidade, os arquétipos. Pelo fato do inconsciente coletivo ser o campo da experiência arquetípica, Jung considerou a camada do inconsciente coletivo mais profunda e, em última análise, mais significativa do que a do inconsciente pessoal. Ficar ciente das figuras e dos movimentos do inconsciente coletivo levou as pessoas ao contato direto com as experiências e percepções essencialmente humanas. E o inconsciente coletivo foi considerado por Jung como a suprema fonte psíquica do poder, da totalidade e da transformação interior. Embora os conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo fossem com frequência taxados de especulação filosófica e teorização inútil, Jung sempre manteve seu ponto de vista de que a afirmação da existência desse nível da psique humana era cientificamente sustentável com base na evidência empírica. Outro mal-entendido comum em relação ao conceito de arquétipos, além da imputação de não científico, é a confusão entre o conteúdo do arquétipo e o arquétipo em si. O arquétipo em si não é uma ideia herdada, nem uma imagem comum. Uma descrição melhor é que o arquétipo seja como um molde psíquico, no qual são despejadas as experiências individuais e coletivas, onde elas tomam forma, mas isso é distinto dos símbolos e imagens em si. Nesse sentido, o conceito junguiano de arquétipo é a contrapartida psicológica do Eidos de Platão. Não obstante, a confusão entre o conteúdo do arquétipo e do arquétipo em si é compreensível, uma vez que arquétipos particulares são identificados por suas manifestações simbólicas ou imaginais. Jung fala dos arquétipos de ânima, animus, da criança divina, da grande mãe,
do velho sábio, do trickster e da cória ou donzela. Arquétipos cujo conteúdo é antropomórfico e cuja personalização está necessariamente disposta a fim de trazer o poder psicológico do padrão para dentro da consciência, para maior conhecimento e crescimento individual. Mas há arquétipos cujo conteúdo é mesmo antropomórfico, menos prontamente personalizado, tal como o arquétipo da totalidade ou o arquétipo do renascimento. Esses arquétipos, Jung chamou de arquétipos de transformação. Situações típicas, lugares, meios, caminhos, simbolizando o tipo de transformação em questão. Jung considerava os arquétipos como ambivalentes, potencialmente positivos e negativos. À medida que os próprios arquétipos estão, por definição, fora do conhecimento inconsciente, eles funcionam autonomamente, quase como forças da natureza, organizando a experiência humana em caminhos especiais para o indivíduo, sem considerar as consequências construtivas ou destrutivas da vida individual. O crescimento psicológico só ocorre quando alguém tenta trazer o conteúdo dos arquétipos para dentro do conhecimento consciente e estabelecer uma relação entre a vida consciente e o nível arquetípico da existência humana.